quem estabelece na igreja o membro é Deus, desde quando tira ele do mundo até trazer para a igreja. E quando chega na igreja, é o Senhor que capacita o membro, é o Senhor que dá a ele o dom que quiser. Nós temos um probleminha na igreja hoje, que algumas pessoas querem ser aquilo que Deus não mandou ser. Interessante isso, né? Querem ser aquilo que ainda não recebeu de Deus. E faz uma confusão tremenda isso, sabe? Que atrapalha aqueles que já receberam o dom. E o pior é que não querem aprender de quem já recebeu. Depois de fazer uma analogia, né, sobre o corpo, eu peguei só uma parte do versículo que achei interessante para explicar o que nós estamos querendo trabalhar aqui. Que Deus dispôs os membros colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Tem gente que nunca vai chegar no corpo de Cristo, vai morrer, vai para o inferno, nunca vem. Mas tem milhares que vêm, porque atendeu o chamado, atendeu o apelo de Jesus, e está no corpo. E uma vez no corpo, ele tem que procurar discernir bem o que é que Deus quer que ele faça. Vocês podem perceber que quando o membro do corpo, ele já definiu o lugar dele, ele age. Quando ele não definiu ainda, ele fica na deriva, ele não faz nada, ele só acompanha os outros, e assim mesmo, só acompanha mesmo, não faz outra coisa, não se acompanhar, e às vezes até atrapalha, porque ele cansa na estrada, alguém tem que carregar. No versículo de número 19, se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? É preciso que haja diversidade de membros, com diferenças. Não tem problema nós sermos diferentes, mas nós temos que estar no corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, uma vez na igreja, você agora é crente, é salvo, é de Jesus, você precisa saber: eu não posso ter uma vida individualista, porque eu pertenço a um corpo. O comando tem que sair de algum lugar. No caso do corpo humano, o comando é da cabeça. Então, uma vez no corpo, o irmão tem que saber: eu faço parte de um corpo. Hoje na igreja tem um probleminha, que parece que o irmão não está no corpo, ele faz o que quer. Ainda que a cabeça diz: não faça não, que é perigoso, ele faz, eu faço. Alguém podia pensar comigo um pouquinho? Já pensou um corpo onde os membros revoltassem? Os irmãos já pensaram que se os membros do seu corpo, você vai levantar amanhã 6 horas da manhã, você percebesse que seu organismo estava todo descontrolado, sua mente não funcionou bem, um de seus olhos não estava enxergando, de repente você procurou as pernas, só uma atendeu o comando, a outra não, precisou de um braço, ele não estava bom, de repente você percebeu uma audição não estava funcionando bem, e aí você levantou, não teve nem ânimo para alimentar, aí seu corpo fez uma revolta, você não está funcionando. Quem imaginou se isso acontecesse? O que seria do dia? Você correria para o médico. Como seria aquele dia? O dia da revolta dos membros do corpo. Nada funcionou bem. Assim é a igreja, irmão. Dia após dia, cada um faz o que quer. E eu não estou aqui brincando, não é verdade. Se tem algum irmão na igreja, não é assim? Se tem algum irmão na igreja que é um pouquinho observador, vamos observar, vai ver isso. Amém? Vai ver que cada um quer exercer uma função independente do corpo. Então é impossível. Nós temos que lembrar: pertencemos a um corpo. Qualquer coisa que Delson fizer, independente do corpo que é a igreja, ele vai prejudicar a igreja, principalmente se for algo que está indo de encontro aos princípios do corpo. O corpo tem princípio, irmão, não tem não? Ou não? Ou seu corpo não tem princípio? Princípio de saúde, higiene, alimentação, exercício físico, o que mais? Sono. Dá para você negligenciar isso? Seu corpo perece. Então na igreja nós somos muitos membros, mas um só corpo. Você não pode de maneira nenhuma ter uma vida independente do corpo. Eu aprendi uma coisa desde que eu aceitei Jesus Cristo. Isso eu faço rigorosamente com a minha esposa.
tudo que nós vamos fazer, a primeira pergunta que vem é: e a igreja? Eu tenho pago um preço muito alto com isso, certo? Preço alto. E a Bíblia? E a igreja? Como é que fica? Desde que eu me converti, eu estou falando isso aqui de peito aberto, que eu vivo isso. Não estou chutando nada que li em livro, não. Aliás, eu não costumo pregar muita coisa que eu não vivo. Eu vejo irmão pregar coisa que não vive aqui na igreja. Eu canso de ver, eu sentado no banco e vejo que eu conheço a vida dele. Eu estou falando uma coisa que eu vivo. E isso tem me custado um preço altíssimo. Altíssimo, se puder imaginar. Todas as minhas decisões, a primeira pergunta que vem é essa: e a igreja? Quando eu falo igreja, não é isso aqui não, ó. Aqui para mim não tem valor, só para me abrigar mesmo. A igreja que eu falo é o corpo de Cristo. É vocês somados. É o Evangelho de Cristo. É a soma daquilo que eu creio, daquilo que eu ensino. Por que eu penso assim? Porque eu faço parte de um corpo. Eu posso estar onde eu estiver. Eu tenho que perguntar assim: e o corpo? E a igreja? Como é que fica se eu agir assim? Se os irmãos me veem assim? Isso é que é viver no corpo. Isso é que é não viver independente do corpo. Se um dia eu quiser, eu posso largar tudo e vou viver minha vida como eu quiser. Mas enquanto o Espírito Santo estiver mandando, eu não posso fazer isso, eu não posso viver a minha vontade. E a palavra continua dizendo para nós: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, assim por diante. É preciso entender que, sendo um corpo só, com muitos membros, eu queria que você abrisse bem o ouvido para mim agora. Cada membro do corpo não pode ser individualista. Nós precisamos ter cuidado um do outro. Às vezes você nunca fez nada para mim, mas você tem cuidado de mim. Você não fala mal de mim, você ora por mim. Às vezes você nunca fez nada material por mim, mas você me ama, você ora por mim, você zela do meu nome, você não vai denegrir a minha imagem perante o mundo, então você está cuidando de mim. Olha, quando tem um escândalo na igreja, que tem um pecado, uma coisa assim desagradável, você sabe quem mais prejudica a igreja? Eu aprendi isso na prática. Você sabe quem mais falha lá fora? Lá fora não está aqui dentro. Como é que ficou sabendo? Nós precisamos aprender a lavar a nossa roupa suja em casa. E de preferência, abra uma fossa no quintal, para a água não correr para a rua. Um membro do corpo precisa cuidar do outro membro. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Na igreja não tem ninguém bom. Na igreja não tem ninguém bom. Eu não sou bom. Não tem ninguém forte. A força só vem de cima. Ninguém é melhor do que o outro. A única coisa na igreja que pode ser diferente é a minha função. Você tem um ministério, eu tenho outro, aquele tem outro. Mas diante de Deus somos iguais. Daí não tem esse negócio: eu sou melhor do que fulano, melhor do que esse cara. Nós somos iguais. Por isso nós temos que tratar bem o irmão. Se você é doutor, é médico, engenheiro e juiz, você está aqui dentro e é do corpo de Cristo, e aquele ali é pedreiro, é lixeiro, é gari, você tem que tratá-lo bem, no amor de Cristo. E ele, por sua vez, tem que honrá-lo como juiz, como doutor, como promotor e assim por diante. Os membros do corpo precisam tratar bem. E olha o que diz a palavra, bem claro: os que parecem ser mais fracos são necessários. Você já parou para fazer uma comparação no seu corpo? Tem algum membro no seu corpo que é fraco? Será que o braço, será que a minha orelha é mais do que meu braço? Deve ser, em termos de força, é bem mais fraco. E que dizer daqueles que não são muito decorosos, que nós revestimos de honra, os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Tem parte do nosso corpo que não podem ser mostrada, mas nós tratamos muito bem dela, ou dessa parte do corpo, porque é necessário. Então, queridos, olha, é necessário a igreja entender que nós somos um corpo, que temos muitos membros, diferentes um do outro, e que todos de igual modo devem honrar um ao outro, seja ele mais fraco, mais forte, menos decoroso, mais decoroso. Tem que haver um tratamento especial de zelo e de amor. A Bíblia diz que quem fala mal do irmão é o quê? A Bíblia diz que é criminoso. É porque a gente não para pensar essas coisas. Todos sabem que se abrir a boca para falar mal de alguém, você pensa: puxa vida, eu estou me tornando um assassino? Não, para lá, não vou fazer isso não. Eu cheguei a uma conclusão: há muita gente na igreja precisando de converter, mudar de vida. Tem gente que cria álibi dentro da igreja só para perseguir uma pessoa. Sem contar aqueles que montam armadilha para você cair dentro para depois lhe botar para correr. Sabe, queridos irmãos,
Nós temos que orar por esse povo. O povo de Deus está precisando consertar a vida, irmão. Está precisando, a começar do púlpito até chegar no fundo da igreja. Irmão, nós precisamos botar a boca no pó e começar a pedir misericórdia a Deus pela igreja. Os nossos membros nobres não têm necessidade disso, claro. Porque já é nobre mesmo, não precisa ser honrado. Aquele membro que é nobre, precisa ser honrado. Contudo, Deus colocou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Então, olha, eu quero fazer um apelo a vocês aqui, irmão. Todas as vezes que vocês chegarem na igreja, se você estiver assim, face a face com a igreja, que você está lá em casa, não está sabendo, não está lembrando, mas aqui na igreja isso é bom. Que você olhar para a membresia da igreja, você vai enxergar ali, por exemplo, você vai enxergar o irmão Hugo, que é um vereador, um empresário. Mas você pode olhar, por exemplo, para o irmão que é juntador de papelão. Olhar para mim que sou pastor. Olhar para o outro que é mecânico, olhar para o outro lá que é uma empregada doméstica. Por favor, estenda amor para todos. Quem honra a pessoa não é ele não, somos nós. Se alguém me convida para almoçar, está me honrando. Se alguém me faz um elogio, está me honrando. E eu estou trazendo essa palavra porque parece que na igreja vai criando um individualismo, um indiferentismo que termina o culto e ninguém quer saber de ninguém. É um corre-corre para casa tremendo. O corpo de Cristo é a coisa mais bela na terra, a igreja. Não existe na terra um outro corpo mais bem assim aceito do que a igreja. Mas a igreja hoje está perdendo o conceito por causa disto. A igreja está perdendo esse lugar de corpo de Cristo, onde o amor impera, onde a bondade, a misericórdia assim, impera. Está faltando isto. Dentro da igreja não podia, a semente da inveja não poderia nascer na igreja, porque o terreno não é para isso. A ira não podia nascer na igreja, porque o terreno não era para produzir ira. A discórdia, a mentira, a perseguição não podia brotar no terreno da igreja, porque esse terreno aqui é protegido. Aqui só sai coisa boa. O adubo é outro. Mentira é erva daninha, ódio é erva daninha, raiva é erva daninha, perseguir irmão é erva daninha, falar mal de irmão é erva daninha. Eu vou fazer um apelo a vocês novamente. No seu terreno, no seu corpo, não deixa nascer isso, não, pelo amor de Deus, ore a Deus. Nós temos que ser diferente, irmão, temos que ser diferente. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Você sabia que no céu vai ter um corpo celestial? E esse corpo celestial é tirado de onde? Do corpo da terra. Você faz parte desse corpo? Faço, amém. Graças a Deus. Para que não haja divisão no corpo. Essa revolta dos membros, eu digo revolta dos membros, porque cada um está querendo fazer o que acha que está bom. Está trazendo divisão no corpo. E Deus quer que nós tenhamos cuidados um do outro. É necessário. Nós somos um corpo, corpo de Cristo na terra. Que a nossa oração, finalizando esse culto, seja para que nós, igreja, tenhamos unidade.